Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gem Reddit Stories. Esta postagem é do subreddit Am I the E-Hole e foi feita pelo usuário Comprehensive Day 6532. Eu sou o Erro. Por me recusar a morar com meu namorado depois que ele disse que minha situação de moradia era inadequada. Olá, estou postando isso em busca de conselhos sinceros e outra opinião. Eu, 22 anos mulher, moro com meu amigo, 22 anos homem. Vamos chamá-lo de Joe, ele é gay, o que é relevante. Nos conhecemos na universidade e nos tornamos melhores amigos. Depois decidimos morar juntos. Tem funcionado muito bem. Nós dividimos as contas, cozinhamos, assistimos TV e compartilhamos as tarefas domésticas. Sempre foi fácil e sem dramas. Após a faculdade, voltei para casa por um tempo, mas não me senti bem. Joel sugeriu que eu morasse com ele, então retornei no fim de novembro. Desde então, ele arrumou um namorado. Eu me dou bem com os dois e realmente gosto da minha situação de moradia. No ano novo, decidi voltar a namorar. Dei match com um cara, vou chamá-lo de Max, 23 anos homem, que mora bem perto. Conversamos por algumas semanas e saímos para um encontro. Foi muito bom. É aqui que talvez eu seja o erro. Normalmente, eu menciono minha situação de moradia no primeiro encontro porque isso causou problemas com meu ex, mas dessa vez eu esqueci. Contei pra ele no segundo encontro e pedi desculpas. Ele ficou tranquilo. Agora estamos juntos há pouco mais de 2 meses. Já fui várias vezes à casa dele, mas ele nunca veio à minha. Recentemente convidei ele pra vir. Foi aí que tudo mudou. Ele perguntou se Joel estaria lá. Eu disse que não, então ele mandou uma mensagem longa dizendo que não gosta disso, que eu moro com outro homem. Ele entrou em detalhes sobre como é estranho a gente compartilhar coisas como lavanderia, chuveiro e sofá, fazendo parecer algo inapropriado. Apontei que ele mora com os pais e também compartilha essas coisas, o que o deixou ainda mais irritado. Ele então disse que eu morar com um homem significa que estou sendo aproveitada e que ele quer se mudar. Então ele sugeriu que a gente deveria morar junto depois de 2 meses. Nesse ponto eu só fiquei confuso. As mensagens dele só pioravam, e ele falou sobre Joel de um jeito realmente nojento, mesmo nunca tendo conhecido ele. Falei pra ele que não vou morar com alguém após 2 meses. Ele respondeu que se eu o levasse a sério, iria querer. E que nenhuma namorada normal moraria com outro homem em vez do namorado. Isso me irritou porque ninguém está escolhendo ninguém. Eu já tinha essa situação de moradia antes dele, agora ele mal fala comigo e age como se eu tivesse feito algo errado. Me sinto um pouco culpado por não ter dito isso no primeiro encontro, mas acho que ele exagerou na reação. Talvez eu esteja errado por não ter contado antes e recusar me mudar com ele para resolver a situação. De jeito nenhum, OP, em hipótese alguma. Primeiro ou segundo encontro não faz diferença. Quero dizer, sua situação de moradia acabaria vindo à tona de qualquer jeito, então não é como se você estivesse mentindo, você só esqueceu de mencionar. Então sim, até pro ex que ficou bravo com isso antes, eu diria que agora não faz sentido. Pelo que seu namorado falou e como está agindo, eu já o tornaria ex. Por um motivo específico, a frase dele: se eu estivesse levando ele a sério, eu iria querer. É um clássico da manipulação. É basicamente só outra versão de: se você não fizer o que eu digo, então você não me ama. E isso é um sinal de alerta de qualquer forma que você diga. Se após 2 meses, quando deveriam estar na lua de mel, ele já usa esse tipo de manipulação, eu pensaria: é aqui que eu caio fora. Obrigado por mostrar quem você é, tchau. Por isso você não é a Ico, Op. O que acham? Contem nos comentários. E agora vamos dar uma olhada nos comentários da comunidade. Maleficent Bottle 674 disse: não está exagerando. É engraçado como ele só procura um lugar para morar depois que te convence a pagar metade das contas. Tenho notado que muitos homens só saem da casa dos pais quando conseguem uma namorada para dividir as despesas. Esse cara não gosta nem te respeita. E morar com ele só vai trazer muito mais drama e controle. Agora você tem uma ótima colega de quarto que divide as contas e as tarefas. Mas se você for morar com ele, o que vai ter é um abusador controlador. Você vai pagar enquanto faz todas ou a maioria das tarefas. Porque esse não é um homem que vai ser justo e fazer a parte dele. Eu quero ser, diz Anemone. 2 meses juntos ainda deveriam ser lua de mel, onde manipuladores agem da melhor forma para atrair quem podem controlar. O idiota é tão convencido que nem consegue amar Boom. Basicamente largou ele como uma assinatura de academia de ano novo. Você pode encontrar alguém muito melhor. Veja por esse lado. Se ele não consegue nem tratar outro homem com o mínimo de decência humana, ele nunca vai te respeitar. Ele já está ditando com quem você pode sair, onde você mora, e agindo como um cachorro velho e medroso com um osso.
Isso é quando ele supostamente está no seu melhor comportamento para te manter interessada nele. Vai só piorar quanto mais seguro ele se sentir em te controlar. Não a Eiko, Mamãe Mayhem 74 diz: Não a Eiko. Aqui está um comentário de alguém que é mulher de 51 anos. Você não devia pedir desculpas por não contar no primeiro encontro. Contou no seu tempo e não deve explicação a ninguém. Você pode compartilhar as coisas quando e se quiser compartilhá-las. Você não precisa justificar ou defender sua situação de vida ou suas decisões para ninguém. Você mora com outro homem, mas ele é gay. Vocês não compartilham brinquedos sexuais, então por que isso importa? Morar com alguém que sente atração por homens não difere muito de ter uma colega de quarto mulher, e pode até ser melhor em alguns pontos. A raiva dele é um sinal de alerta. Seu argumento foi racional, e ele não pôde negar, então tudo o que ele pôde fazer foi ficar com raiva. Só isso. Se alguém se irrita ao ouvir um argumento racional numa discussão, geralmente não agirá de forma justa no futuro. Grandes sinais de alerta. Abusadores agem rápido para te prender em um relacionamento antes que você perceba quem realmente são. Te colocar em uma situação onde eles possam te controlar e até te isolar. Que outro motivo ele teria para dizer que ama tão cedo? Isso é sobre controle. Além disso, ele usa uma lógica falha. Se morar com um homem é ser aproveitada, ele não percebe que também é um homem? Ah, claro, ele acha que isso não se aplica a ele porque ele não é como os outros caras, né? Bom, então, se é possível que ele não seja como os outros caras, também é possível que seu colega de quarto não seja como os outros caras. Mas ele não vai querer admitir que quer que você acredite que ele é a única exceção. Naturalmente, ele está revelando o caráter dele para você. Parece uma personalidade bem feia para mim. Você acha isso atraente? Eca. Se ele reage assim por um desentendimento com a colega de quarto, imagine quando surgir um problema mais sério no futuro. Esse cara joga sujo, ele não é justo. Faz só 2 meses, é claro que vocês ainda não estão levando tão a sério. Ele está confundindo um acordo de exclusividade com um compromisso sério. Compromissos sérios são construídos com o tempo, através de consistência e confiança. Ele ainda não conquistou isso. E muitas namoradas normais têm colegas de quarto gays. Tem até algumas que têm colegas de quarto homens heterossexuais, né? Quero destacar isso aqui. Ele pensar que todos os homens, inclusive gays, querem transar com qualquer mulher ao redor é bem revelador. Sobre o que se passa na cabeça dele em relação às mulheres ao redor dele. Claro, tem muitos caras no mundo que pensam assim, e tem muitos caras que não pensam. Ainda menos provável que um homem gay pense dessa forma. O fato dele se preocupar que um homem gay esteja pensando assim me faz achar que ele está projetando um sinal de alerta. Mal fala com você e age como se você tivesse feito algo errado. Isso é manipulação e abuso. De jeito nenhum, não é iCall, nem um pouco. Mas você está sendo um idiota consigo mesmo. Se você deixar ele continuar te tratando assim, com manipulação, abuso, falta de respeito, etc., você merece coisa melhor. O autor responde: Obrigado por me trazer de volta à realidade. Por um momento duvidei de mim, o que nunca é bom. Vou ter que lidar com a situação amanhã, e depois atualizo quando tiver a chance. Informações extras dos comentários do autor. Primeira vez que tivemos algum desentendimento e foi por mensagem, então não tinha certeza total do tom. Agora, sobre minha situação de moradia, contei para ele no segundo encontro. Queria ter feito isso no primeiro, para que pudesse refletir sobre a situação e ver se ficaria inseguro ou desconfortável. Mesmo sem entender, sei que isso acontece e não queria lidar com esse tipo de situação novamente. Ele até fez uma piada dizendo: tá tudo certo desde que ele não esteja secretamente apaixonado por mim ou algo assim, o que eu apenas ri porque parecia uma brincadeira. Ele nunca foi no meu apartamento desde que ficamos oficiais, mas já fui à casa dos pais dele umas 15 vezes, por isso perguntei. Não esperava que ele surtasse e falasse sobre Joe, já que disse estar bem com isso. Não sei o que causou essa mudança. Pra ser sincero, isso tudo é muito fora do normal pra ele. Por outro lado, o namorado do Joe é realmente um cara muito gente boa, e fez de tudo pra me conhecer melhor. A comunidade concorda que o autor não é o iCall. E o último comentarista deu ao autor muito em que pensar. Agora vamos para a atualização e ver como essa história termina. Oi pessoal, muito obrigado por todos os conselhos. Eu tenho lido tudo, mesmo que não tenha respondido. Aqui vai uma atualização, antes que a situação piorasse. Quando eu convidei meu namorado pela primeira vez, eu tinha enviado meu endereço e CEP nas nossas mensagens. Porque eu simplesmente presumi que ele aceitaria vir em algum momento, foi assim que ele ficou com o endereço, já que ele não estava realmente falando comigo. Depois da discussão, eu estava tirando um tempo para pensar e planejando ter uma conversa de verdade para terminar tudo.
Então, por volta das 2 da manhã, alguém bateu na porta. Eu achei que fosse o Joel voltando cedo da casa do namorado, então abri sem pensar. Eu sei, péssima ideia. Era o Max. Eu fiquei totalmente pego de surpresa. Ele agiu como se fosse normal e pediu para entrar, mas eu disse não porque não estava confortável e fiquei parado na porta. Ele começou a explicar tudo do ponto de vista dele. Ele falou que inicialmente não ligava para minha situação de moradia, mas recentemente um amigo comentou que isso era um sinal de alerta, e isso ficou na cabeça dele. Depois disso, ele aparentemente encontrou o Instagram do Joe pelo meu perfil e decidiu que ele não parece gay porque não posta fotos do namorado. O que aparentemente torna tudo suspeito. Eu disse pra ele que essa suposição era ridícula e que ele não tem o direito de questionar a sexualidade do Joe. Disse a ele que isso não está em debate só porque ele não compartilha todo o relacionamento na internet. Também deixei claro que o Joel é meu amigo e nunca me deixou desconfortável de nenhuma forma, em mais de 2 anos que moramos juntos. O Max continuou dizendo que só estava cuidando de mim, mas aí voltou a falar sobre morarmos juntos de novo. Dessa vez ele disse: não foi de repente, ele já pesquisava apartamentos há semanas porque sente que é um peso viver com os pais, segundo ele. Na cabeça dele fazia sentido a gente morar junto, resolver minha situação e levar as coisas mais a sério. Aí ele disse que me ama. Ele disse que apareceu porque eu não respondia muito e isso o deixava louco, então precisava conversar pessoalmente. Falei pra ele que precisava pensar e que aparecer às 2 da manhã não era certo. Ele continuou tentando conversar, mas eu encerrei, fechei a porta e tranquei. Enviei um texto terminando porque achei que não éramos compatíveis e isso me deixou chateado. Ele já mandou mensagem, mas não respondi. Provavelmente vou bloqueá-lo. Joel veio aqui depois e foi muito solidário, então é isso, obrigado por todo o apoio. Pra ser sincero, estou aliviado que isso acabou agora. Willoughby, acho que você fez a coisa certa agora. Só precisa bloqueá-lo e garantir que ele entenda a mensagem. Assim ele não vai continuar te incomodando. E aí é só seguir com a sua vida. Então, te desejo tudo de melhor. Muito obrigado por compartilhar e se cuida. E agora vamos para o próximo post, que também tem uma atualização. Este post é do subreddit Eu Sou o Babaca e é do usuário InternetBeautiful634 Eu Sou o Babaca. Por terminar com minha namorada porque ela literalmente me disse que me trairia se eu aceitasse um novo emprego. Eu sei que isso vai parecer problema de primeiro mundo. Atualmente, estou em um emprego onde ganho cerca de $250 mil por ano. Tenho uma oportunidade de emprego onde eu ganharia 640 mil por ano. A ressalva é que o novo emprego é no exterior. Eu ficaria fora por 4 meses de cada vez, em vez de 4 semanas de cada vez. Minha namorada está infeliz. Ela diz que não quer que eu fique fora por tanto tempo, que ela vai se sentir sozinha. Tentei explicar que só vou fazer esse trabalho por 1 ou 2 anos, e que o dinheiro que eu ganhar vai garantir um futuro brilhante para nós. Podemos quitar dívidas, comprar uma casa e viajar nas minhas folgas. Ela disse que não se importa e que se eu ficar fora muito tempo, talvez precise de companhia. No começo eu não entendi, e disse que poderíamos pegar um cachorro que ela queria há tempos. Ela disse que estava falando de companhia humana. Eu disse que ela tinha muita companhia no trabalho e na escola, e que ela podia usar nossa casa para socializar o quanto quisesse. Ela então deixou bem claro, porque eu fui idiota de achar que ela era uma pessoa decente. Ela disse que não ia ficar meses sem sexo. Eu disse que entendia completamente e terminei com ela. Ela está ficando louca agora. Ela está na casa da irmã dela e me ligando e mandando mensagem o tempo todo. Ela disse que eu entendi errado e que ela nunca me trairia. Como disse, agora fico fora por 1 mês de cada vez, então acho que ela já se sentiu sozinha antes. Eu não posso confiar nela e não vou tentar construir um futuro com alguém que não consegue pensar em planos. Bem, Op, você definitivamente não é o babaca e fez a escolha certa. Se ela vai te ameaçar com isso, definitivamente não é alguém para ser parceira. Então, sinceramente, se eu fosse você, meu próximo passo seria simplesmente bloqueá-la, apagar ela do seu telefone, das redes sociais, de tudo isso, e ir atrás desse emprego. Como você falou, 1 ou 2 anos nesse trabalho já te coloca numa ótima posição. E aí, acham que Op deve atender o telefone ou só ir atrás do emprego? Me contem aí nos comentários, e agora vamos dar uma olhada nos comentários da comunidade. Cas8712 fez a pergunta que todo mundo quer saber. Eu sei que isso está fora de contexto, mas OP, você se importaria de me dizer qual trabalho e posição pagam esse valor e em qual país? Só estou curioso, e o OP responde: gerenciamento de projetos de construção. Muitos locais remotos têm esse tipo de salário e cronograma. Eu conheço uma mulher do Japão que está atualmente em uma missão no Canadá e que tem esse cronograma. Excluído, diz.
Não é a escola, porém eu entendo. Trabalhei em um emprego onde ganhava mais de 150 mil, mas fazia mais de 60 horas semanais. Eu quase não ficava em casa. Quando estava, só comia, tomava banho, via TV com minha garota e dormia repetindo tudo no dia seguinte. Percebi que o dinheiro e o trabalho não valiam minha vida pessoal e estar com minha garota, então aceitei uma redução para 100 mil e trabalho apenas 40 horas por semana. Melhor decisão que já tomei. Agora passo tempo com minha garota e faço o que quero, em vez de só trabalhar. Se ficasse semanas ou meses sem vê-la, odiaria minha vida. Então eu entendo o ponto dela, mas entendo o seu também. Iop responde, eu entendo isso. Mas esse é um dinheiro que muda a vida, a gente estaria feito para o resto da vida, diz United Materials 6.595. Finalmente, alguém aqui que acredita na pessoa quando ela diz exatamente quem é. A maioria da comunidade concorda que OP não é o babaca. Agora, 2 anos após a postagem original, vamos ver como essa história termina. Então, estou de volta. Se você não leu o original, eu aceitei uma oferta de emprego incrível há cerca de 1 ano e meio. Minha namorada não me apoiou e disse que se eu aceitasse o emprego, ela iria me trair. Eu terminei com ela e trabalhei no Alto Ártico durante esse tempo. Enquanto via a aurora boreal, presenciei tantas coisas incríveis. Paguei todas as minhas dívidas e nos meus dias de folga, conheci o mundo, vi o Luru e o Kilimanjaro. Eu escalei o Monte Fuji e assisti ao pôr do sol em Finisterra depois de caminhar pelo caminho de Santiago de Compostela. Isso me fez querer ver ainda mais. Voltei para minha cidade natal e percebi que ainda não estou pronto para me estabelecer. Fiz amigos pelo mundo todo e conheci mulheres que me fizeram esquecer minha ex por uma noite ou por um mês. Não, nem sempre foi sexo, às vezes. Foi algo tão simples quanto uma conversa com uma jovem advogada da Austrália que queria fazer algo além de trabalhar no escritório de advocacia do pai dela. Espero que ela mude o mundo como deseja, só sei o primeiro nome dela e não vou compartilhá-lo aqui. Eu encontrei minha ex, ela está com um cara do ramo imobiliário, fico feliz por ela, estou contente por ter saído para tentar algo novo. A empresa que me contratou está satisfeita e no próximo contrato vou para a América do Sul, com um valor semelhante e o mesmo cronograma. Acho que a vida de vagabundo é pra mim e vou dar tudo de mim enquanto eu puder. Quero agradecer a todos vocês que me deram o empurrão que eu precisava. Eu precisava romper os laços que estavam me prendendo. Se você não tem nada te segurando, dê o salto. Só é possível fazer isso sem arrependimentos quando ninguém depende de você. Deixo um conselho para vocês. Empresas de mineração pagam altos salários a profissionais qualificados e ainda mais a gerentes de projeto e engenheiros. O Oriente Médio precisará ser reconstruído, e eles vão pagar para que isso seja feito corretamente. Não tenha medo, um colega de trabalho faleceu dormindo, vítima de ataque cardíaco aos 47 anos, todos vamos morrer. Vá viver. O mundo é um lugar incrível para se estar vivo. Desculpe se isso soa como um millennial tentando parecer profundo. Esse último período me mudou, espero conseguir continuar bem. Que bom que encontrou seu caminho, aproveite, tudo de melhor para você, se cuide e obrigado por compartilhar. Vamos encerrar este vídeo com uma postagem para levantar o astral. Esta postagem é do subreddit Pet Revenge e foi feita pelo usuário McCoy818. Meu gerente continuava me enviando e-mails depois das 22h esperando respostas rápidas, então comecei a responder cada um dos e-mails dele exatamente 24 horas depois. Meu gerente tem esse hábito de enviar e-mails tipo às 22 horas e 11 às vezes até meia-noite. Assuntos casuais, nada urgente, tudo o que podia esperar até de manhã. Sempre havia a expectativa implícita de que você já conhecia o assunto na hora da reunião diária. Nunca falei nada, só comecei a implementar discretamente uma política minha. Todo e-mail que ele me manda, não importa quando foi enviado, eu respondo. Exatamente 24 horas depois, nem 23, nem 25. Eu coloco um lembrete, redijo a resposta imediatamente para não esquecer. Depois só deixo ela pronta e envio no dia seguinte, exatamente no horário em que ele mandou o e-mail. 23h47. E-mail sobre as projeções do terceiro trimestre. A resposta chega às 23h47 da noite seguinte. 6h da manhã de sábado, e-mail. Sábado, 6h da manhã, resposta. Na semana seguinte, ele começou a mandar e-mails cada vez mais cedo. Acho que tentando me antecipar a qualquer atraso que eu tivesse, eu só mantive o prazo de 24 horas de qualquer forma. Ele nunca disse nada diretamente, ele podia ver que minhas respostas eram sempre detalhadas e nada nunca realmente atrasou porque eu as redigia imediatamente. Enfim, já se passaram 4 meses agora. Ele envia quase tudo antes do meio-dia. Eu considero isso um sucesso pessoal e profissional. Concordo totalmente com você. O comportamento do OP foi modificado. Muito bem, obrigado, valeu por compartilhar.
E é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por tirar um tempo para assistir. Agora, se você chegou até aqui no vídeo, eu presumo que você gosta dessas histórias que estou lendo. Então aqui estão mais algumas que você pode gostar. E se você não tiver tempo para assistir outra história agora, salve para ver depois. E também, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se.